Voltando então, pessoal, com o vídeo aí, perdão pela demora. Começou a chover aqui, tive que analisar o tempo para ver se eu ia continuar fazendo a live ou não. Começou a dar vento também, né? Eita, agora deu um raio aqui. Então eu não sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar, né? Aí eu fui aproveitar, fui comer também um negócio. Tomara que não dê muitas descargas elétricas aqui, porque aí é complicado. Vamos lá. Então, gente, obrigado a todos os que esperaram aí pacientemente a volta, né? E porque esse assunto realmente vai valer a pena, tá? Olha só, gente, expiação ilimitada ou limitada. Como eu expliquei antes, não estamos aqui pregando 5 pontos de calvinismo, muito menos 5 pontos de arminianismo. Estamos aqui simplesmente explicando essas doutrinas. Por quê? Porque alguns séculos atrás foram apresentados esses pontos aqui para serem pregados. E fato é que mais de 150 teólogos, por mais de um ano inteiro, estudaram a Bíblia e refutaram, dando essas seguintes respostas, ok? E nós estamos então abordando isso para que as pessoas entendam como é de fato que a salvação acontece, como que o Criador salva as pessoas, como que acontece isso. Como assim livre-arbítrio, predestinação? Como assim a expiação? O Messias morreu por todos ou só pela igreja? Como assim a graça pode ser resistida ou não? E uma vez salvo, salvo para sempre? Ou não? Então é isso que nós estamos discutindo aqui e essas, pessoal, são doutrinas bíblicas e por isso que é muito importante. Vamos lá então, pessoal? Vamos aprender um pouco mais? Como é que tá meu áudio aí? Como é que tá o vídeo? Tá boa a qualidade? Não tá trancando? Não tá dando lag? Let's bora então, Ferli. Então, let's bora. Expiação. Primeiro ponto. O que é expiação? Eu já começo com a seguinte pergunta. O que é expiação? Vocês acreditam, gente, que tem pessoas que não sabem o que é expiação e elas se consideram salvas? Bom, expiação é nada mais, nada menos a obra redentora que o Messias fez naquele madeiro. Lá ele expiou os pecados. O que é expiar? Expiar não é você olhar num cantinho assim, vou espiar agora o que fulano está fazendo. Nada a ver com isso. Expiação vem de uma palavra hebraica que também é chamada de propiciação, que ela significa aplacar a ira do Criador. Então nós estamos abordando se essa expiação ela é ilimitada ou limitada. Como assim? Os remonstrantes apresentaram a expiação ilimitada há séculos atrás, ou seja, o Messias morreu por todos sem exceção. Basicamente é isso que significa. Bom, foi discutido por muito tempo e chegou-se à conclusão que não, a expiação é limitada, ou seja, direcionada eficazmente apenas para a igreja e os eleitos. Não que ela é limitada no sentido de poder, não é porque o Criador é fraco, não, e sim porque ela é direcionada. Especificamente a um grupo de pessoas. No caso, a igreja, os eleitos, as ovelhas. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Não por todos, sem exceção, é o que diz João. Então vamos lá. A pergunta é, o Salvador se entregou por todos, sem exceção, ou só para alguns? Veja bem. É disso que se trata. A discussão é essa. Porque isso vai mudar o conceito do que seria, do que o Messias teria feito naquela cruz. Então, expiação é o que o Messias fez na cruz. Isso é expiação. Isso tanto arminianos quanto calvinistas, quanto qualquer pessoa que sabe o básico, sabe. Expiação é o que o Messias fez na cruz. Ou seja, ele derramou o seu sangue naquele madeiro para salvar pecadores, tá bom? Lá ele realizou, pessoal, a obra central da história da humanidade. Tá? Então essa é a doutrina mais importante das Escrituras inteira. Essa
É a doutrina, pessoal, mais importante. Não, Victor, não é gravado, estamos ao vivo. Tá? Todos os vídeos que eu vou estar fazendo de agora em diante são ao vivo. Então veja. Imagine você não entender e sequer saber como que é de fato a obra central da história da humanidade. Simplesmente o sacrifício do Messias. Gente, é o cerne do Evangelho isso aqui. É o cerne do Evangelho e é por isso que esse vídeo e essa doutrina tem que ter muita importância. Não só esse vídeo, mas os próximos que vão seguir depois desse. Você tem que dar muita importância para isso. E buscar ter atenção para compreender. Então vamos lá. O que o Messias fez? Bom, ele morreu. E ele morreu por quê? Essa é a segunda pergunta. A pergunta é: por que o Messias morreu, pessoal? Aí que tá. Tem gente que não sabe. Na antiga aliança, como eu falei antes, a palavra propiciação ou expiação, o que acontece? Os sacerdotes eles tinham que imolar um cordeirinho, porque assim o Criador prescreveu, para então confessar os pecados naquele cordeirinho e depois imolá-lo. E isso expiaria, faria a propiciação dos pecados do povo e a ira do Criador não viria para destruir o povo. Por isso que eles tinham que fazer isso, lá na Antiga Aliança. Ok? Bom, depois vem a Nova Aliança. João Batista fala: eis o Cordeiro do Criador que tira o pecado do mundo. Era uma alusão, ou seja, a propiciação da Antiga Aliança era uma alusão à obra redentora que o Messias ia fazer. E a pergunta então é: por que o Messias morreu? Primeiro ponto é o seguinte: porque a lei do Criador exigia que o pecado fosse punido com a morte. Lá em Hebreus 9, 22 diz o seguinte: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Deixa eu tomar um cafezinho aqui, pessoal. Chocolate. Então, olha só. Primeiro ponto. A lei do Criador dizia que o pecado tinha que ser punido com a morte. Começa por aí. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Por isso que lá na Antiga Aliança eles tinham que imolar o cordeirinho. Confessar os pecados primeiro, depois imolar o cordeirinho. E isso lhes servia para aplacar a ira do Criador. E esse é o significado de propiciação e expiação. Tá bom? Gravem bem isso. Vamos lá. Agora o que acontece? Sabemos, né, gente? E quem não sabe, eu vou explicar. Era para nós estarmos naquele madeiro. Era para toda a humanidade já ter recebido o justo castigo do Criador como punição à morte. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E todos pecaram. Romanos 13, 23. E Hebreus 2, 2 diz que toda transgressão e desobediência merece o justo castigo. Você pecou, mentiu, cobiçou coisas do próximo, pessoas do próximo, você teve outros deuses diante de você no seu coração, pronto, pecou, violou a lei do Criador. Portanto, pecou. Então, o pecado pela lei tinha que ser punido com a morte. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o Messias foi punido por causa, primeiro ponto, por causa da lei do Criador. Haja animal, né? No Antigo Testamento, né, Danone? Então, primeiro ponto. O Messias ele foi punido por causa da lei do Criador. A lei exigia isso. Mas tem um problema aqui, pessoal. Como ele foi punido? Terceira pergunta agora. Se ele não transgrediu a lei. Eis a questão. Por que o Messias foi punido se ele não pecou? Ele viveu aqui a vida inteira dele e não pecou, não desobedeceu a lei. O único que conseguiu fazer isso. Pois é porque ele naquele madeiro não pagou uma dívida que era dele.
Então, GTR 1010, não, isso não foi injusto com ele. Você já vai entender o porquê. Ó, é porque ele não pagou lá uma dívida que era dele. Ele pagou a dívida de outras pessoas. Aí que tá. Olha como é que é. Olha como é que é o evangelho. Olha a importância de você saber isso daqui. Ele não pagou a dívida que era dele, porque ele não errou. Ele foi para o madeiro pagar uma dívida de outras pessoas. Aí que tá. Quem são essas pessoas, Invencível? Ele morreu lá por alguém, gente. Morreu por alguém. E a pergunta é, especificamente, por quem o Messias morreu? Essa é a pergunta. Aqui está o cerne da questão, pessoal. E aí? Por quem ele morreu? Ele pagou a dívida de quem lá? Os arminianos dizem que morreu por todos, sem exceção, cada habitante do mundo. Isso significaria que ele morreu por todos os ímpios, os criminosos, todas as pessoas aí bem assim evidentes que são servas de Satanás. O Messias também morreu por elas, segundo o arminianismo. Era isso que os remonstrantes estavam trazendo lá naquele século para as pessoas. Será que é isso mesmo? Então vamos explicar. Expiação ilimitada seria o quê? Alcançou a todos sem exceção. A morte dele alcançou a todos sem exceção. Ou seja, morreu por todos, mas não salvou ninguém ainda. E o que é expiação limitada? Significaria o seguinte, que ela não foi programada para todas as pessoas, mas somente para um grupo seleto de pessoas eleitas, antes da fundação do mundo. E aí? E só temos essas duas opções. Biblicamente, não é o que nós achamos, pessoal, que é o que vale. Biblicamente, qual é a resposta? O que a Bíblia diz? Bom, vamos lá. João 3,16. Porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto o Criador enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Não é que vai ser, já está. Eu sempre falei e repito. A Bíblia, ela sempre nos ensinou e ensina que já nascemos condenados. Os ímpios, pessoal, não vão ser condenados, já estão. Já nascemos condenados. Todos. A diferença é que alguns se convertem. E esses não serão condenados. Então, em João 3,16, o Messias disse que o Pai amou o mundo, correto? Sim, só que a palavra mundo no original tem alguns significados. O problema é saber o que a palavra mundo, cosmos, neste versículo quer dizer. Que não é tanto um problema, né? Você já vai saber. A palavra mundo aqui, pessoal, é cosmos, tá? No grego. Significa mundo. Só que a palavra mundo, ela tem vários significados. E é o que você vai aprender aqui agora, tá bom? Então vamos lá. Você já entendeu o que é expiação ilimitada. Seria que o Messias morreu por todos, sem exceção, mas não salvou efetivamente ninguém. Caberia ao ser humano escolher crer. E a expiação limitada, ela não foi programada para todas as pessoas. Somente é um grupo seleto de pessoas eleitas. Ou seja, o Messias teria morrido somente pelos eleitos, tá bom?
Agora vamos lá, vamos analisar aqui essa palavra mundo. Será que o Messias, porque a primeira coisa que as pessoas usam é João 3,16, né? Porque o Criador amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então ele morreu por todo mundo e você tem que crer. Esse é o entendimento das pessoas. Calma lá, pessoal. O que significa a palavra mundo? Será que é isso que significa? Então significaria que o Messias morreu por todos, mas não salvou ninguém. E se ninguém então crer, todo mundo ia para um lago de fogo. Todo mundo ia para o inferno. E aí? Como é que faz uma coisa dessa? Então depende do ser humano crer? Será? Sim, depende do ser humano crer. Nós já vimos que quem dá essa fé ao ser humano é o Criador, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça só salvo mediante a fé, se não vem de vós é dom do Criador. A fé é um dom. Todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das Luzes, diz Tiago. O Messias falou para Pilatos, sem mim não poder fazer nada. Então, assim, a gente não tem como fazer nada sem a graça. E essa graça direcionada, ela não é geral. Se fosse geral, a graça é salvífica, pessoal. Nós vamos ver lá depois em Tito que a graça é salvadora e não possibilitadora de salvação. Então vamos lá, significado de cosmos, mundo. Temos algumas possibilidades. Uma é que o Criador amou todas as pessoas de igual modo, com o mesmo nível de amor. Bom, já vimos isso no vídeo passado, inclusive, que ele não faz essas coisas. Ele trata pessoas diferentemente, né, uma das outras. Ele tratou Moisés de um jeito, o rei da Babilônia de outro. Tratou Paulo de um jeito, Pilatos de outro. Tratou Jacó de um jeito, Esaú de outro. Inclusive ele amou, escolheu Jacó e se aborreceu e não escolheu Esaú. Então, ninguém é tratado da mesma forma. Exatamente, arrepiar. Como é que ele vai amar os ímpios? Nós vamos ver aqui, ó. 2. Outra é que o Criador amou num mesmo nível apenas os seus escolhidos, as ovelhas, os que creem no mundo todo. Essas são as duas possibilidades de João 3,16, da palavra mundo. O Criador amou o mundo. Mundo aqui se refere a quê? Cada habitante sem exceção ou só os eleitos? Só tem essas duas opções. Então olha só, como é que ele vai amar o mundo todo? Se em Salmo 5 diz o seguinte, verso 4 a 7. Diz que ele odeia os iníquos e os que praticam iniquidade. Porque tu não tem prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os arrogantes não subsistirão diante de teus ossos. Odeia a todos que praticam a maldade. Repetindo, odeia a todos que praticam a maldade. Destrói aqueles que proferem a mentira, ao sanguinário e ao fraudulento o Senhor abomina. Olha isso, abominação é uma palavra mais forte ainda do que odiar. Então como que ele amou o mundo se ele odeia os iníquos? E aí, arminianos? A Danone vai abrir um canal chamado E aí? Como é que faz? Não faz. Então, mundo aqui não pode ser cada habitante. E sim direcionado a quê? Ao que nele crê. Aos eleitos. O Criador também abomina todos os que mentem. Os orgulhosos, os assassinos, os que semeiam contenda entre os irmãos, já leram isso em Provérbios? Há 6 coisas que o Criador detesta. Sim, há 7 que ele abomina. Olhos altivos, ou seja, orgulhosos. Língua mentirosa, ou seja, os mentirosos. Mãos que derramam sangue inocente, ou seja, os assassinos. Ele não está falando que ele odeia só essas coisas, e sim as pessoas que praticam essas coisas. Coração que maquina projetos iníquos, de quem que é o coração? De uma pessoa. Pés que se apressam para correr para o mal. De quem que são esses pés? De pessoas que correm para o mal. Testemunha falsa que profere mentiras. Veja, não é a mentira só, é a testemunha falsa que profere mentiras. Eles gostam muito de proferir mentiras, né, a respeito dos outros, né? Inclusive, mentiram sobre mim. Olha que coisa interessante, coisa mais linda, mas cheia de desgraça. Eles mentem. Ele mente lá sobre mim e sequer se retrata, sequer pede perdão, sequer pede desculpas e continua vivendo a vida dele propagando um monte de blasfêmias contra o apóstolo Paulo e muitas outras coisas, né? Eu nem vou citar aqui todas as heresias que esse cara já falou, porque eu já refutei todas elas, né? É triste, cara. Ele diz que Paulo é possuído por demônio, que expulsa demônio por tripa de peixe queimado, que a graça é uma teologia que Paulo inventou, não foi o que o Messias pregou, e ele fala, ok. E aí ele também pega e fala que a predestinação vem de Paulo, não vem da Bíblia, não. É Paulo que inventou. Que graça é o nome de 3 deusas gregas
e não tem nada a ver com o evangelho. Gente, não dá. Poligamia, né? Pode casar com várias mulheres. Não dá, né? Simplesmente não dá. E aí? A Bíblia diz que em Provérbios 6,16 que a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos, a sua alma abomina. Ele odeia, ele aborrece isso aqui. O Criador não gosta disso aqui. Abomina. E esses caras se dizem crentes, se dizem salvos e ainda fazem chacota sobre os outros, fazendo assim, ó. Despertos fora da matrix e eleitos, né? Esses caras são os legítimos filhos de Satanás que querem ser salvos e não vão querer. Por isso que não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Criador da sua misericórdia. É triste, meu irmão. É triste, é triste, é triste. Então veja, vamos voltar ao estudo, né? Patético, né, Carlos? Então olha só. Se o Criador odeia e abomina todas essas coisas, e essas pessoas que praticam essas coisas, como que ele ama todo o mundo aqui em João 3,16? Ou seja, não é todo mundo sem exceção. Esta lista é muito semelhante à lista de Apocalipse 21:8, onde estarão os que serão lançados no lago de fogo. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que será a segunda morte. Eu, sinceramente, cara, não queria, que ele fosse lançado no lago de fogo, mas enquanto ele não se arrepender, não confessar e não vir se retratar e pedir perdão pela mentira que ele falou, ele vai ser jogado no lago de fogo. A realidade é essa. A verdade é essa. A verdade é essa. O orgulho dele em ter mentido e não confessado a mentira vai lançar ele para dentro do lago de fogo. O Criador não ama esse tipo de gente, pessoal. Da mesma forma que ama os seus escolhidos. De jeito nenhum. Como que você vai condenar o lago de fogo alguém que você ama? Então ele não ama da mesma forma. Então o amor dele, veja como tem lá o juiz do canal É Eterno, né? Porque eu creio num Deus que não faça acepção de pessoas. Ele quer salvar tudo. Escreve de uma vez retardado na cabeça. Não é possível. Olha só, como é que ele vai condenar ao lago de fogo se ele ama todos? Sem exceção. Do mesmo jeito. De forma igualitária. Ah, eu amo você, mas vou te jogar um lago de fogo. Sério? Qual a doença com o meu cérebro dessas pessoas? Portanto, o amor agape dele é restrito às suas ovelhas em particular e não ao mundo todo. Acho que isso está muito claro, né, pessoal? Acho que isso está claríssimo. Isso já está desenhado em pouquíssimos minutos aqui para você. Correto? Amor agape é amor sacrificial, amor incondicional. É o amor que o Criador tem para com a igreja. Vamos lá. Cosmos. Significado de cosmos, mundo, no original em grego. Cosmos é usado para definir o universo como um todo. Aqui vários significados de cosmos eu vou explicar para vocês agora. Em Atos 17:24, veja só, pessoal. O Criador que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Aqui a palavra mundo é um universo como um todo. Toda a criação. Ou seja, a palavra mundo agora a gente vai contextualizá-la em cada versículo e significado. Veja, a palavra mundo aqui, veja só, no original em grego, pessoal, tá? Atos 17:24, cosmos é aqui mundo significa tudo que foi criado. Então veja só. Viu? Então ela não tem só um significado, tá, gente? Cosmos é usado para definir a Terra. Também, olha só, outro ponto. Em João 13:1, Efésios 1:4, etc. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo o Messias que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja, passar deste mundo significa deixar esta terra. A terra. O mundo, o local em que vivemos, terra, nesse caso não é toda a criação, não é todo o universo como encontramos a mesma palavra cosmos aqui em Atos 17, e sim somente essa terra, compreendeu? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Esse mundo aqui também é é terra, tá? Esta expressão significa antes da terra ser fundada. Compare com Jó 38:4 que diz a mesma coisa. Então aqui, veja, a palavra mundo já encontramos aqui dois significados, correto? Cosmos é toda a criação, céus e terra. E cosmos também é mundo, só sentido terra em que vivemos. Tá?
Para planeta foi para acabar. Tá vendo? A gente aprende uma coisa no cérebro, o cérebro jamais esquece. Escreve-se no córtex cerebral, você aprende na escola planeta, né? Mas planetas são estrelas errantes. Não é o nosso mundo aqui, né? Ainda bem que eu corrigi na hora, né? Bom, então vamos lá. Outro significado de cosmos. Cosmos é usado para definir o sistema mundial. Ó, olha só agora. Pois não é, arrepiar? Até hoje fica na cabeça isso. Assim como até hoje fica na nossa cabeça a palavra Deus. Né? Deus. Quem não fala aí hoje ainda no momento de... Meu Deus, quem não fala? Sério, eu tô sendo sincero aqui, cara. Sempre que às vezes eu meu Deus, eu calo minha boca e já muda, né? Porque só que foi o nosso cérebro, pessoal, ele gravou uma vez, já era. Então, cosmos também é usado para definir o sistema mundial. João 12:31 e outros textos. Agora é o juízo deste mundo. O que vai entrar em juízo? A Terra toda? Não, pessoal, a Terra foi o que o Criador criou. Esse mundo é o sistema mundial. Os ímpios. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe desse sistema mundial? Satanás. Mateus 4:8, 1 João 5:19. O mundo jaz no maligno, ou seja, esse sistema mundano. Então a palavra cosmos também tem esse significado, ou seja, o terceiro significado é esse, beleza? Vamos lá para o quarto significado de cosmos. É usado para definir toda a raça humana, olha só, Romanos 3:19 e etc. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante do Criador. Olha aí, olha isso. Então o mundo aqui também significa o quê? Nesse contexto, todos os habitantes da Terra, sem exceção. Toda a raça humana. A raça humana. Compreenderam? Então olha só. Veja que coisa interessante. Quantos significados cosmo tem? Vários. Aqui tem outro ainda. O quinto significado. Cosmos é usado para definir a humanidade, menos os crentes também. Olha só, em João 15:18, Romanos 3:6. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Ó, se o mundo vos aborrece... Como assim? Opa, o mundo está aborrecendo quem? Os eleitos, os crentes. Então esse mundo aqui não é toda a raça humana e nem os crentes, é os ímpios, os bodes. Então o mundo aqui também significa só os bodes. Os crentes não odeiam o Messias, ou seja, o mundo aqui significa um mundo de descrentes em contraste com os crentes que amam o Messias. Olha que coisa interessante. E sexto significado, cosmos, é usado para definir somente os crentes também, só que em outros textos. João 1:29, 3:16 a 17, que nós acabamos de ler lá. João 3:16, porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Não é todas as pessoas sem exceção, são os crentes. Ó, somente os crentes, porque somente aquele que nele crê é que não vai perecer. Por isso que o amor é direcionado a eles, aquele amor salvífico. 6:33, 12:47, 1 Coríntios 4:9, 2 Coríntios 5:19, etc e tal. Então veja bem, que a palavra cosmos, pessoal, tem aqui no mínimo 6 significados. Foram 6? Cosmos. 1, 2, 3, 4, 5. No mínimo 6 significados a palavra cosmos. Mundo em grego na Bíblia. Então a pessoa pegar e ler lá tudo que fala lá mundo, pronto, é todo mundo sem exceção, gente? É ignorância bíblica, falta aprender o significado do grego, falta entender o contexto e também até entender português. Então, tudo isso, tá? Antes de uma pessoa querer abrir a Bíblia para você e pregar o Evangelho, ela tem que primeiro entender essas coisas básicas. E isso aqui é básico. Eu não estou nem fazendo exegese aqui, pessoal. Isso é básico. Isso é simples hermenêutica. Da mais básica ainda que eu estou passando aqui para vocês. Agora vamos lá. Para um texto que, sim, ele pode ser difícil de interpretar e de se entender. Eu, inclusive, até quando eu já acreditava em todos os 5 pontos salvíficos, eu tinha dificuldade de compreender esse versículo, né? Tive que estudar muito. Olha só, gente. Quando você lê 1 João 2,2, o que você entende? Ó? E ele, ou seja, o Messias,
é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos do mundo todo. E aí? Como é que explica isso? Esse versículo e a explicação que se virá a seguir, eu não vou fazer nesse vídeo. Eu vou explicar no próximo vídeo, tá bom? Vou deixar você na curiosidade aí. Mas não se preocupe, você agora que está vendo esse vídeo aqui na live, eu só vou dar um pause aqui, só vou dar uma caminhadinha, um banheiro, já volto, 5 minutinhos, volto aqui e já explico isso aqui. Agora as pessoas do YouTube talvez vão demorar um tempinho, né? Porque eu ainda vou publicar isso aqui no YouTube, sei lá, daqui semanas, ok? Então, eu já volto, pessoal. É que eu vou fazer isso para poder salvar os vídeos, baixar os vídeos, para publicar eles separados, né? Para facilitar, até porque já deu meia hora aí de duração. Então, até facilita o entendimento das pessoas, porque o cérebro só funciona por 30 minutos para prestar atenção, de fato, né? Depois ele dá uma quedinha de atenção. Ok, pessoal? Mas eu já volto, beleza? Eu já volto. E apenas aguardem, é um assunto extremamente importante, porque esse texto aqui é o que eles mais usam, tá? E é bem de difícil interpretação, mas com uma explicação devida você vai compreender, tá bom? Até mais!